algumas outras dúvidas que podem surgir, principalmente para aqueles que estão aí nos últimos preparativos para as aplicações, é o fato de se deparar com essays com nomes diferentes. Então, é muito comum que vocês entrem no site de programas e não vejam ali claramente escrito carta de motivação, ou personal statement, ou statement of purpose, que são alguns dos nomes que a gente vê com uma maior frequência. E os programas inserem ali nos requerimentos algum nome diferente desses 3 que nós mencionamos aqui. Então, o mais importante de tudo, quando vocês se depararem com situações similares a essa que eu mencionei, é não se desesperar. Porque na grande maioria dos casos, essas essays, essas cartas, elas seguem a mesma essência. Então, muitas vezes, mesmo que o nome esteja diferente, quando a gente busca a descrição ou maiores explicações sobre o que aquela carta significa, o que o programa deseja com aquela carta, a gente identifica que é algo muito similar ao que nós conhecemos como carta de motivação, como personal statement, statement of purpose e assim por diante. Então, ponto-chave quando vocês se depararem aí com algum nome diferente na seção de requerimentos com relação às essays. Busquem se o site, se a própria página ali de requerimentos traz alguma informação, alguma descrição sobre o que é aquela essay, quais são as perguntas que devem ser respondidas. E aí, ponto importante, antes de elaborar qualquer essay, vocês precisam ter conhecimento sobre se há alguma pergunta específica que deve ser respondida naquela essay. Então, verifique se o programa lista sessões de perguntas que devem ser respondidas na sua carta. Verifique se o programa lista um limite mínimo de palavras ou páginas e se o programa lista algum requerimento específico com relação à formatação. Então, todos esses pontos, independente do tipo da essay, independente do nome, vocês precisam ter conhecimento. E aí, o ponto importante aqui é, quando você aplica para programas diferentes, vocês precisam estar cientes de possíveis diferenças entre essas essays. Então, antes de vocês iniciarem a escrita, algo que vocês podem verificar é o que os programas que vocês irão aplicar possuem em comum e se existe alguma diferença nas essays que são solicitadas entre eles. Então, pode ser que um determinado programa inclua uma determinada pergunta adicional que deva ser respondida na essay, ou pode ser que eles apresentem aí perguntas que giram em torno da mesma temática. Então, verifique as informações no site, como a gente mencionou. Caso vocês não encontrem nenhuma informação, algo que vocês podem fazer é digitar o nome do documento e digitar o nome da universidade no Google. Dessa forma, vocês são ali direcionados para possíveis páginas que expliquem o que é a definição dessa essay com esse outro nome. E aí, algo que vocês podem, algumas opções de nomes também que vocês podem se deparar aí nos programas, além desses 3 que a gente já mencionou, que são as cartas de motivação, personal statement, statement of purpose, você pode se deparar, por exemplo, com o Search Proposal ou o Search Objectives. E o que isso significa? Geralmente, esses documentos, eles se referem a um aprofundamento ali na essay de quais são os seus objetivos de pesquisa. Então, o que você deseja pesquisar? Quais são as suas propostas de pesquisa como aluno de PhD para aquele tópico em específico? Então, mesmo nesses 2 tipos de essays aqui que a gente está vendo nesse slide, é importante que vocês tenham conhecimento sobre qual é o limite de páginas, qual é a estrutura que vocês podem seguir nesses 2 documentos. E aí,
Tudo isso vocês devem buscar inicialmente no site do programa, buscar através de fontes do Google, digitando o nome do documento, o nome da universidade. E caso vocês não encontrem nenhuma orientação, nenhuma informação sobre todos esses detalhes de formatação, vocês devem entrar em contato com o programa. Então, quando você contata o programa por e-mail, pedindo maiores informações sobre requerimentos, páginas, formatação, se há alguma pergunta específica que deve ser respondida, vocês têm certeza que o documento que vocês irão enviar na aplicação está elaborado corretamente e atende a todos os pontos que aquele programa busca. Então, quando a gente fala de essays, a gente tenta eliminar todas as possíveis possibilidades de alguma chance de erro. Então, vocês precisam trabalhar com certeza de que vocês estão atendendo a tudo que é solicitado. Então, em Research Proposal, por exemplo, vocês podem se deparar aí com a necessidade de citar algum estudo, incluir ali algum estudo bibliográfico do que foi realizado até o momento sobre um determinado tópico, sobre um determinado estudo e o que vocês propõem como estudo futuro para agregar naquela área. Então, quais são as novidades da sua proposta, o que ainda não foi abordado, que você gostaria de abordar na sua pesquisa, e assim por diante.